Graça e paz, queridos, que bom estarmos de volta para mais esse momento de adoração ao Senhor. Então nós vamos iniciar, como sempre fazemos, orando e depois ouvindo um cântico. E na sequência vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Então, abaixe sua fronte e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, obrigado por nos dar a condição de podermos mais uma vez compartilharmos a Tua palavra. Obrigado a Deus, porque no primeiro dia da semana podemos, pelos meios que temos, ó Pai, que o Senhor possibilitou ao homem, dando inteligência, criar, ó Deus, mecanismos, tecnologias, da qual podemos nos comunicar em meio a toda essa situação que temos vivido. Te agradecemos, ó Pai, porque todo esse tempo tem nos feito pensar, tem nos feito crescer, refletir sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida, principalmente em relação a tudo que o Senhor fez por nós, enviando o seu Filho amado naquela horrível cruz, ó Deus, e Ele vertendo o seu sangue para que pudéssemos ser salvos. Tudo isso tem uma situação muito favorável a cada um de nós, por podermos, ó Deus, refletir em toda essa situação. Refletirmos na saudade que temos uns dos outros, uma vez que agora não podemos nos reunir por causa desse isolamento social, e pela saudade que sentimos, ó Pai, de abraçar, de poder ter uma receptividade uns para com os outros, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse para que nós pudéssemos crescer e, através desse crescimento, viver totalmente diferente daquilo que vivíamos, ó Deus, se é que alguém ainda não estava no sentido real do que é ser um cristão. Portanto, ó Pai, que o Senhor nos dê da Tua graça e misericórdia sempre, para que possamos aprender do Senhor, que possamos nos debruçar através das Tuas Sagradas Escrituras e dela extrair aquilo que precisamos para o perfeito louvor e a perfeita adoração ao Senhor. Reveste-nos, ó Deus, com tudo aquilo que precisamos para compartilharmos da Tua palavra e ela trazer clareza, crescimento e edificação ao Teu povo. Portanto, nos esconde atrás da cruz de Cristo, nos dá um momento, Deus, onde o Teu nome seja exaltado e que nós venhamos a diminuir cada vez mais, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Assim eu oro e te agradeço, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Ouçamos o canto. Oh
termos a bondade do Senhor sobre as nossas vidas e podermos nos reunir para compartilhar da sua palavra. Então, abra sua Bíblia ou abra o seu aplicativo no Evangelho de João, versículo 33 do capítulo 16. Um versículo bem conhecido, bastante comentado, citado, e nós vamos explanar sobre esse versículo algumas lições que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, ou como algumas versões, aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Eu quero compartilhar com vocês, partindo do seguinte princípio: como estão suas expectativas diante desses acontecimentos? Como está a sua expectativa diante de tudo isso que tem sido, de uma forma globalizada, envolvido todos os países, o mundo como um todo? Qual é a sua expectativa? Pela manhã eu disse que nós já estamos saindo dessa situação com algumas restrições, mas podendo a partir do dia 15 ter o templo já em suas atividades, com um limite de um percentual que foi passado, 25% da capacidade. Então nós precisamos retornar. Mas qual é a sua expectativa diante de toda essa situação? Dentro em breve, isso tudo vai se resolver, nós vamos ter vacina, vamos aprender a conviver com isso, mas o que isso gerou como expectativa na sua vida? Tem uma frase que diz assim: Deus não quer a sua destruição, Ele quer chamar a sua atenção. Deus quer chamar a minha e a sua atenção em relação a tudo isso que aconteceu, em relação ao que a palavra dele nos diz sobre tudo aquilo que começaria a acontecer, sobre tudo aquilo que passaria a existir quando estivéssemos próximos do fim. Talvez estejamos ainda longe disso, mas já é os princípios das dores. E nós precisamos aprender e tirar reflexões sobre isso. Mas eu quero pensar sobre a expectativa na sua vida, na minha vida. Qual a expectativa que você tem a respeito de toda essa situação? Os sofrimentos e as provações não existem para nos destruir. Elas existem para nos levar a um nível de amadurecimento, de profundidade e intimidade com Deus. Muitos dizem, mas Deus não está vendo essa situação? Tanto está vendo como permitiu que isso acontecesse. O fato é que nós estamos vendo a situação, o problema, mas não estamos vendo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos através desse problema, através dessa dificuldade. Por isso, gera em mim e você expectativa. Mas que tipo de expectativa gera em você? Eu não sei o que você está passando, se é o medo, se é a falta de fé, ou talvez você que ainda não conhece desse Deus ao qual nós servimos, ao qual a sua palavra o revela, e também os seus feitos, tudo aquilo que ele faz e fará a cada um dos seus. Mas de uma coisa eu sei: você pode vencer a provação e os sofrimentos da vida recebendo as promessas de Deus. Portanto, para que nós possamos receber e vencer todas as aflições do mundo e também vencer as provações, aquilo que o Senhor nos permite para que possamos crescer, para vencer as provações, em primeiro lugar nós precisamos vencer o medo. Então, eu digo para você nessa noite: vença o medo. Não eu, mas a palavra de Deus nos diz. Olha que nos diz o começo do versículo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, tereis aflições. As aflições da vida podem provavelmente estar produzindo em seu interior o medo. Mas Deus quer libertar desta consciência de medo para gerar em você uma consciência livre pelo seu poder. Uma consciência livre de poder pensar as coisas que vêm do alto, pensar aquilo que edifica as nossas vidas, aquilo que traz para nós tudo o que precisamos para poder suportar
os dias ruins, assim como os dias bons que o Senhor nos concede. Como Deus nos livrará do medo? Através das nossas atitudes. O salmista, no Salmos 34, verso 4, ele diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe como nós podemos ser livres do medo? Quando nós buscamos o Senhor e buscamos resposta naquele que pode nos dar a resposta correta, que é o Senhor. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras e é natural ficarmos com medo. Podemos ter duas reações diante do medo: deixar que ele nos domine ou entregá-los a Deus. As pessoas na Bíblia que se deixaram dominar pelo medo mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram levar por sua consciência, por aquilo que os aflicionava, sem reconhecer o que a palavra de Deus nos diz, sem reconhecer o que Deus nos promete. Portanto, nós podemos vencer as provações se nos apropriarmos das promessas de Deus contidas na sua palavra. Já as pessoas da Bíblia que se deixaram dominar pelo medo mostraram que aquelas que confiam na Bíblia não se deixaram dominar pela sua consciência, mas se entregaram a servir ao Senhor e a depositar todos os seus medos em Deus. E a partir de Deus tiveram vitórias sobre tudo aquilo que estavam vivendo. Quando você estiver com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor, nas suas promessas. Deus vai lhe ajudar e vai fazer com que você supere o seu medo. Olha o que nos diz Isaías, o profeta Isaías, no seu capítulo 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que promessa maravilhosa do Senhor. Então, vença o medo. Para vencer as provações, ative ou exercite sua fé. O versículo vai dizer: mas tende bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Não vença as dificuldades fazendo cara de coitadinho ou pessoas vivendo uma situação que transmite aos outros uma negatividade, mas viva de forma positiva, sendo aprovado por tudo aquilo que você faz diante de Deus. Esse versículo deixa a impressão de que Jesus estava chamando, motivando aqueles homens a viverem o sobrenatural pela fé. A fé que foi depositada no coração deles, a fé que foi depositada no meu e no seu coração. É exatamente isto que, nessa noite, eu quero falar com vocês. Tirar vocês do campo do natural e levá-los para o campo do sobrenatural. Tem de bom ânimo. A situação é difícil, é conflitante, é ruim estarmos vendo o que vemos nos jornais. Mas não podemos ter a plena certeza de que tudo que está sendo comentado ali é realmente verdade. Quantas situações têm sido levantadas sobre aquilo que se falava e que realmente não é o que se falava. Portanto, nessa noite, pensando nesse versículo, eu quero levá-lo a refletir sobre sair do campo natural e entrar no campo sobrenatural, daquilo que Deus faz e não daquilo que nós podemos fazer. Parece que Jesus, até aquela ocasião, estava falando por enigmas e não com clareza a respeito do seu poder e das coisas do céu. Também parece que aqueles homens estavam sem entender as palavras de Jesus, mas de verdade eles estavam sendo preparados por Jesus para o sofrimento e embates da vida. No começo do capítulo, Jesus disse, versículo 1, no capítulo 16, eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de tropeço. O Senhor está ensinando seus discípulos, está caminhando com ele.
está os instruindo sobre tudo aquilo que ainda haveria de acontecer. Portanto, ele diz, mas tende bom ânimo. Jesus estava dizendo, ative a sua fé, exercite a sua fé. Vocês vão precisar disso. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, ative a sua fé, exercite a sua fé. Você vai precisar disso. Vocês vão precisar disso. Muitos tentaram matá-lo, e digo isso para que estejam preparados para o sofrimento quando ele chegar. Muitos vão tentar contra a sua vida, como tentaram com a vida de Jesus e dos seus discípulos. Com a fé ativada, nós deixamos de passar pelos sofrimentos e tribulações, mas estaremos seguros na esperança das promessas de Deus. Não vamos deixar de passar, não vamos deixar de sofrer, não vamos deixar de viver uma vida em dificuldades, mas vamos ter a segurança e a esperança das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, tende bom ânimo. E para vencer as provações, creia que Deus pode tudo. Creia que esse Deus que você serve, que você professou servi-lo sem olhar para trás, Ele pode todas as coisas. O versículo continua, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Pelo poder do Pai. Por aquilo que Ele fez e conduziu a minha vida. Primeiro, Ele retira-nos de um estado de medo e depois amplia nossa fé através da motivação de olhar para o céu. Através da motivação de olharmos para o céu e contemplarmos a morada desse Deus que tem nos dado tudo aquilo que precisamos. Jesus nos impulsiona a vivermos na dimensão que Ele pode fazer qualquer coisa e da forma que Ele quiser. No tempo dEle, não no nosso tempo. Das maneiras, das multiformas que Ele tem de trabalhar na minha vida e trabalhar na sua, para que possamos cada dia mais confiar, ter a esperança que precisamos ter. E diz que para isso só precisamos crer nele. No mesmo capítulo 16, do Evangelho de João, versículo 23 e 24, ele nos diz, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. E existem verdades aqui que fazem toda a diferença na minha e na sua vida. E a primeira verdade é, peçam ao Pai, que está no versículo 23. Peçam ao Pai. Vos digo que o Pai o concederá. Peçam ao Pai. Para receber a revelação, precisamos acreditar na palavra de Deus. A palavra revelada para mim e para você. Tem gente que faz um pedido a Deus por soluções em sua vida e não acredita que vai acontecer. Tem gente que pede a Deus, ora ao Senhor, duvidando daquilo que o Senhor pode fazer. E a palavra de Deus nos diz que se tivéssemos fé como o tamanho de um grão de mostarda, aquilo que nós falássemos aconteceria. Mas o fato é que não exercitamos muitas vezes essa fé que falamos, que pronunciamos, que é o nosso discurso, mas não é o que nós vivemos. A segunda verdade é, peçam em meu nome, nome de Jesus. Há muita gente pedindo algo a Deus para satisfazer seus próprios caprichos, não para satisfazer a vontade de Jesus. Por isso, crer no poder de Deus e em sua existência é a chave que abrirá a porta do milagre em sua vida. Então nós precisamos crer no poder de Deus, crer que Ele existe, crer que Ele é capaz de fazer tudo aquilo que nós precisamos. É como se você estivesse entrando em um local e você tivesse a chave de uma porta e essa chave abriria essa porta onde você entraria e teria ali tudo que você precisa. É dessa forma, os milagres que nós precisamos em nossa vida está em crer no poder de Deus e na sua existência. Portanto, eu quero concluir dizendo, eu e você
podemos vencer as provações da vida. O segredo é confiar no poder das promessas de Deus. Se assim fizermos, nossa vida, minha, sua vida, será completamente transformada por Jesus. Portanto, para vencer as provações, vençam o medo. Não se preocupe, no mundo tereis aflições, mas se confiarmos no Senhor, nós vamos conseguir vencer o medo. Ative ou exercite a sua fé, coloca ela em algo de maior prioridade na sua vida, para que você possa superar todas as aflições. Creia em Deus, porque Ele pode tudo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, através de tudo aquilo que Ele pôde fazer, pela instrução do Pai, por tudo aquilo que o Senhor designou a Ele que fizesse, e mesmo passando por aflições, passando por dificuldade, Ele estava instruindo os seus discípulos, instruindo nessa noite eu e você, a vivermos com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É difícil toda essa situação? Muito. Sem questionamento. Mas nós podemos vencer, se confiarmos no Senhor, se exercitarmos nossa fé, para que possamos vencer o medo e todas as aflições que vêm diante de nós. Portanto, nessa noite, pense nisso. Qual as expectativas que você tem sobre todos esses acontecimentos? Como você retornará ao templo do Senhor, à casa de oração de Deus? Como você voltará a frequentar os cultos, a prestar um culto a Deus? Como vai ser a sua mente e como será a sua expectativa? Pense nisso. E pense também no sentido de que Deus não quer a sua nem a minha destruição. O que Ele quer é chamar a minha e a sua atenção. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos renova. Obrigado porque podemos sentir a presença do Senhor, o falar do Teu Santo Espírito aos nossos ouvidos, nos exortando acerca daquilo que precisamos ser. O Senhor dando condições, falando com amor, falando de uma forma que só o Senhor pode, porque a única sabedoria que existe é do Senhor. E o Senhor quer instruir as nossas vidas nessa noite, para que não tenhamos medo, ao contrário, que nós sejamos corajosos, para que nós exercitemos a nossa fé, que ela seja uma fé ativa, atuante, e não uma fé só de discurso. Mas o Senhor quer que nessa noite nós também possamos, ó Deus, cada dia mais agir de uma forma confiante ao Senhor, perseverando sobre tudo aquilo que precisamos perseverar. Portanto, Pai, nos dá tão somente aquilo que necessitamos. E ao nos recolhermos para termos uma noite de sono, que essa noite seja dada pelo Senhor, que esse sono venha do falar do Senhor em nossos ouvidos, e que durante toda a semana que teremos, se assim o Senhor nos permitir, que a Tua palavra, essa que foi pregada nessa noite, possa trazer reflexões sobre as nossas vidas, porque logo estaremos no templo do Senhor, como filhos do Senhor, como a Sua família, para continuar Te louvando e Te exaltando, não como estávamos antes, mas com uma expectativa totalmente diferente agora, por termos passado por toda essa situação, por termos sofrido toda essa saudade uns dos outros. Queremos louvar o Teu nome e exaltar com o mais profundo dos nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo. Eu Te agradeço e oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja. E a igreja diz: amém. Deus os abençoe.